Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo ao canal do Cabeludo em Portugal. Comandante, você sabe o que a gente vai falar hoje? Bem, hoje nós vamos contar uns assuntos aí bem polêmicos. O que piorou nesses 5 anos que a gente está aqui, quase 5 anos aqui em Portugal? O que piorou de lá para cá? Os 2 primeiros, em relação ao dia a dia. O último, isso aí desde o começo que ele existe, desde quando nós chegamos aqui que ele existe. Para muitos ele intensifica com o tempo, para outros não. Os 2 primeiros, realmente, eu quero centrar mais força neles porque é um alerta, venha preparado porque tá piorando, mas há soluções. Então, vem com a gente logo depois da vinheta. Meu pai é cabeludo, nem é nada. estamos aqui na Marina de Portimão. Olha que maravilha, um sabadão. Hoje que dia é, comandante, lembra? Hoje é 29. 29 de abril. Acho que é 28. É 29, não? 29. 29, que amanhã vai ser 30 e segunda-feira é dia 1º de maio, feriadão aqui e no mundo todo, é um feriado mundial, né? Então, a Marina de Portimão. Para começar esse vídeo... A Anne quer mostrar aqui uma coisa. O Nenuco vai saber o que é areia na sua primeira vez. esse boneco aí, que ela disse que é meu neto, eu não tenho neto. Tem sim. Tem nada. Tem 1 milhão dele. Você que não sabe, esse é o canal do Cabeludo em Portugal, composto por mim, Henrique Uchoa. Por mim, a Thay Uchoa. Ela tá falando perto do microfone, que eu acho que não vai sair o áudio dela, mas acho que vai ser. E essa criança aqui, Amy, quantos anos você tem? 8. 8 anos. Vivemos aqui em Portugal já por 4 anos e meio. Antes morávamos aonde, Amy? Morávamos em Viseu. Em Viseu, tem uma playlist aí completa sobre Viseu. Peixinho. Peixinhos. E nós vamos falar sobre assuntos aqui relacionados à moradia, à saúde. E o último item só lá, ficando até o final, que vocês vão saber exatamente o que estamos falando. Isso aqui é a Marina, vamos andar em direção à praia. Vamos à praia? Sim. Então vamos lá. praia. O Nenuco vai descobrir que é areia. E que tá tendo frescobol. Frescobol? Eu acho que assim, não sei. Gente. E lá Eu tava posso tendo- falar que esse aqui não é o seu canal? Seu canal é... Qual é o nome do seu canal? M Playtime. M Playtime. Então deixa eu falar que esse aqui é o canal do Cabeludo. Aqui é o Nosso Aqua, vou deixar aí um link de um vídeo que nós fizemos aqui. Já 2 vídeos, mas vou deixar o do meu aniversário, que foi feito ali no Nosso Aqua, que é um lugar fantástico, um dos lugares que eu mais gosto aqui em Portimão. Então, alguns inscritos e seguidores já têm vindo. Eu segui a sua dica, já reservei, já fiquei. Se quiserem convidar, também nós aceitamos, tá? O convite para passear com vocês, né? E desfrutar desse prazer de estar no Nosso Aqua. Vamos passeando aqui a praia da Marina. É uma praiazinha pequenininha, mas a maior parte dela tomada aí pelo Nosso Aqua. Concessionada para o Nosso Aqua. E dali do Mole em diante, a Praia da Rocha, onde nós vamos continuar com esse vídeo e mostrar até uma beleza que vai aparecer já já, vocês vão ver. Vamos pela areia ou vamos ali pelo caminhozinho? Vamos pela areia. Pela areia, então nós queremos ir pela areia, porque aí o gordo sofre mais, entendeu? Mas o gordo vai tirar a sandália? Não, porque vai queimar o pé. Ainda não vou mostrar para eles, não. Hein, Thay? O que tem ali de belo? Opa, Lelê. Domingão, domingão, sabadão de praia. São agora exatamente, peraí. Opa, 15 para meio-dia. 15 para meio-dia. Ali é a Fortaleza de Santa Catarina. Temos quadras de beach tênis. Deixa eu mostrar para eles se eu consigo pegar aqui Frescobol. a quadra de beach tênis. E ele tá As pessoas tendo me frescobol. perguntam, tem beach tênis aí? Tem, tá vendo? Tem um pessoal ali jogando beach tênis. E lá estão as quadras de vôlei, que no vídeo que eu vou deixar aqui também no card, nós passamos por ali e contamos o que é esse monte de quadra de vôlei aí. Eu acho que são 40 redes montadas aqui na praia. E por fim, nós vamos chegar até lá no final do Mole, ó, um transatlântico. Nós temos cruzeiros por aqui. Comandante, fala pra mim qual é o primeiro item que tem, digamos assim, degradado nesses 4 anos e meio, desde quando nós chegamos aqui em Portugal. Bem, sobre a saúde, né? A gente percebeu uma diferença, assim, para pior, né? Para pior. Infelizmente.
Em Viseu, nós tínhamos médico de família. Chegamos. Certo? Quando a gente sai de outra localidade, então você perde de lá. E aí aqui você vai para o final da fila, né? Então estamos aí aguardando, morando aqui já quase 3 anos em Portimão, não temos médico ainda. Isso faz uma grande diferença na saúde, viu? Bem aqui, ó, uma escultura, o artista fazendo, bonito, né? Um jacaré. Então, no Soloaqua, logo ali, e vamos lá. A saúde, eu também concordo com a Thay, muito piorou no atendimento. Falta de médico de família é um item que atrapalha bastante nisso, contribui bastante para essa perda de qualidade. Nós não temos plano de saúde, mas e a partir de agora? O que você acha? A partir de agora a gente já está pensando seriamente em ter plano de saúde, em pagar um plano de saúde. Ah, porque vocês não tiveram logo, não havia necessidade. Com o médico de família, ele te atende. Vamos contar um caso concreto que aconteceu conosco agora nesses últimos 15 dias. Não é exclusividade de imigrante, não imigrante, português, brasileiro. Qualquer utente, qualquer pessoa que tenha aqui a sua inscrição no centro de saúde vai sofrer o mesmo problema de falta de médico de família. O último relato que eu vi, a última pesquisa, é que já são cerca de 1.600.000 pessoas em Portugal. Então não são só portugueses, não são só os imigrantes, estrangeiros. Isso é geral, tá? Português, nós vimos senhorinhas chegando no centro de saúde sem médico de família, né? Sim. E não conseguindo ser atendida naquele dia porque ela chegou depois do horário de pegar a ficha. Conta aí como é que funciona esse processo. Porque quem não tem médico de família é muito limitado, o médico do dia, né? Comprar consulta do dia. Então, no dia que nós fomos, por exemplo, tiveram 37 vagas, a gente conseguiu chegar dentro desse número, fomos atendidos. Amy, dá vontade de mergulhar? Dá. Dá nada? Dá muita. Você acha que eu vou conseguir entrar nessa praia hoje? Sim. Não, então vamos lá. A Thay agora vai contar como é que é esse processo de marcação de consulta aqui, pelo menos no nosso caso, em Portimão. Diga lá. Bem, antigamente a gente tinha que chegar bem cedo, tipo 5 horas, 6 horas da manhã, para ficar numa fila, para pegar uma ficha para você marcar consulta pela parte da tarde. Pronto, agora mudou, né? Então, para quem assiste a gente que mora aqui em Portimão, fica até essa dica, que mudou. Você tem que chegar por cerca de 10 horas da manhã, que cerca de meio-dia vão entregar umas fichas para você passar... Ficha não, desculpa. Você vai passar ali na hora por uma enfermeira. A enfermeira vai fazer uma triagem, ver se você está lá só passeando no centro de saúde, você quer falar com o médico porque você gosta de ver médico, ou se você realmente precisa. Então, tem uns critérios lá que eles colocam que ela vai te passar para o médico, para a consulta do dia ou não. Deixa eu complementar, e ainda comandante. tem vagas limitadas para o médico do dia, né? Da primeira vez que a gente foi lá, a gente conseguiu consulta, tinham 37 vagas naquele dia. Da outra vez que a gente foi, já eram 20. Então, ainda tem essa quantidade, porque depende da quantidade de médicos de plantão para aquele dia que vai atender você. Deixa eu complementar. A Thay falou 10 horas, mas se chegar 10 horas, já, muitas vezes não encontra mais nada de vaga. Porque teve um dia que eu fui lá, cheguei 10 horas e já não consegui mais vaga, porque naquele outro dia tinham 20 vagas para o médico. Então tem que ser mais cedo que isso, o ideal 9 e pouca, né? Por aí. Porque se for só um médico, são 20 fichas, se forem 2 médicos, pode chegar a 37, a 40 fichas por dia, então é o médico do dia, como se fala aqui. Então varia muito. Qual é a desvantagem desse médico do dia para o médico de família? Bem, a grande desvantagem é que, por exemplo, no nosso caso, a experiência que a gente teve, né? Que a gente fizemos exames, estamos com o resultado dos exames, por exemplo, eu fiz exames, detectou que eu estou com artrite reumatoide nas mãos. E eu não consigo levar os exames para um médico. Eu deixei meu resultado dos exames lá para eles mandarem para algum médico, o médico me dá um retorno. Isso tem mais de uns 10 dias. Deixa eu contar. E sem retorno de médico, não responderam por e-mail, por telefone, por nada. Já tem uns 10 dias, mas vamos lá. Vamos botar mais dificuldade nessa história. A história com mais dificuldade é o seguinte, ela chegou lá para tentar pegar essa ficha de consulta. Chegou lá, não, se for para entregar exame, não tem consulta. Porque o médico nem vai olhar o seu exame se só for para olhar exame. Então não vamos marcar. Lá, esse é um dos critérios que você não precisa ter consulta. Não precisa ter consulta. Lá tem lá um papel lá, né?
Se for para entrega de exames, não manda para consulta. Quem tem médico de família não tem essa restrição que eles quiseram justificar, não. Mas se fosse com médico de família, só 3 meses de consulta. Mentira que nós temos amigos aqui que fazem um processo. E também nós lá em Viseu era a mesma coisa. Recebia o exame, levava ao médico, o médico já medicava, ou já passava, ou já encaminhava para algum especialista, que no caso dela vai ser encaminhar para um especialista, para um reumatologista, né? Porque você não pode ir direto ao especialista, tem que ser marcado pelo teu médico de família ou por esse atendimento, é que vai marcar a tua consulta. Não é você que, eu quero um reumatologista. Eu, no caso, queria pneumologista, eu tenho efizema já bem detectado, com tomografia, etc. Trouxe desde o Brasil. Mostrei para o meu médico de família, ele inseriu no sistema, esse médico plantonista que foi péssimo. Ele, não tem nada aqui, só tem asma. Eu digo, dá uma olhada lá em Viseu. Agora abri a pasta de Viseu, realmente o senhor tem, mas eu não posso encaminhar o senhor pneumologista. Eu vou ter que pedir um raio-x para realmente justificar o seu encaminhamento para um pneumologista. Bem, e além de outra coisa que ele não queria passar para você, o quê? Ele não queria passar uma ecografia. Tem seguidor nosso que já reparou? O seguidor já reparou, o médico. O seguidor médico já reparou que eu tenho isso aqui no braço. Não é músculo, tanto que esse braço aqui tá normal. Isso aqui não é músculo, infelizmente não é músculo. Eu não tô tão maromba assim, né? Isso aqui aparentemente é o lipoma. A gente fala aparentemente que não sabe, né? Eu ainda vou fazer agora, dia 6 de maio, uma ecografia, que é uma ultrassom, para ver o que é. Mas para o médico me prescrever essa ecografia, a gente teve que quase que entrar numa luta lá, né? Ele não queria passar porque que a gente não pode passar, que eles falam para a gente não prescrever ecografia porque não tem onde fazer e tarará. Falei, sim, então o senhor vai deixar explodir, porque o negócio não para de crescer, para a gente ver o que é, se é um lipoma, se é algo benigno ou não. Ele, tá, então com muita dificuldade ele prescreveu e eu vou fazer. Então vejam a dificuldade, a insistência que eu fiz para ele poder prescrever. Uma coisa que estava evidente. Gente. Uma coisa que estava evidente, não precisava nem ser médico, né? Há alguma coisa diferente aí. Mas ele não ia passar. Se eu não insisto bastante, eu não ia passar. O mesmo meu caso, eu pedi o PSA, porque já há 2 anos que eu não faço exame de PSA. Sempre foi, o meu PSA sempre foi muito baixo e tal. E ele esqueceu. E eu também não conferi, um erro meu na hora, ele não passou. Porque ele veio perguntar, mas pra que você quer PSA? Eu digo, eu tenho 56 anos e isso... porra, mas é uma dificuldade, sabe? Não gostei desse médico, espero que a gente nunca mais caia nele. E esse é o problema do sistema público de saúde hoje em dia. Quando você consegue ser atendido por um especialista ou consegue atingir aquele tratamento, é excelente. É excelente, né, Thay? Não temos nada que falar. Sim, quando a gente já teve experiência de cirurgia, né? O Henrique já fez cirurgia de catarata. Demorou 8 meses e tal. Eu vou botar aqui no card sobre essa cirurgia, né? Sobre o atendimento foi excelente. Vem pra cá, sim. O atendimento... Não tem ninguém passando. O atendimento foi excelente. Nós tivemos a... A Amy já fez também cirurgia, retirou as amígdalas lá em Viseu. Também o tratamento é excelente. 2 otorrinolaringologistas também, né? Foram... Os médicos excelentes. Top, assim, top. Tratamento... É muito bom. Quando você consegue chegar aí, nós temos relatos e relatos, né, mãe? Nós temos... Conta aí, olha... KM, eu tomei gelado. Tô bom, gelado. Conta 2 casos aí que nós ouvimos já de pessoas conhecidas nossas. Sim. Sobre o atendimento no público. Eu tenho um caso meu de ontem, um senhor que é cliente meu de passagens aéreas, comentou que a esposa dele foi fazer pelo plano de saúde. A pessoa tem plano de saúde, paga o plano de saúde e... e ela foi fazer atendimento 11 horas da manhã. No mesmo dia, 3 horas da tarde, já foi encaminhado para a cirurgia. 3 horas da tarde já estava fazendo a cirurgia pelo sistema público de saúde. Olha só, então um particular encaminhou para o público, ela fez tudo por lá, ele não pagou nada, o tratamento é excelente. Né? Tem esse caso, mais outra amiga minha que faz o tratamento de oncológico, também falou que quer falar no nosso canal. Ela quer falar no canal o relato dela. É excelente, tratamento super. Que ela não tem nada que, pelo contrário, ela só tem a elogiar a questão do tratamento de oncologia. Tudo ela tem prioridade, o tratamento é tudo urgente, então quando tem o tratamento, quando você consegue, não tem o que reclamar. Mas esse primeiro atendimento que é mais para você chegar no especialista, para quem não tem médico de família, né? Para quem tem, o médico passa, tarará, ele tem uma vai demorar também, né? Mais preventiva, né? Agora a gente que não tem, a gente tem que ficar vai demorar, certo? Correndo atrás. Quando você falou preventivo, me lembrou. Fale sobre preventivo, porque nós no Brasil temos muito costume, né? Vocês mulheres, de ter o preventivo anual, né? Para fazer aqui também é sofrido, eles não querem passar. Como é que foi que falaram no centro de saúde de você?
que para eu fazer pelo preventivo, eu tenho que entrar uma fila de uns dois anos aí, tinha gente esperando. 2 anos esperando. Então, se quiser, era melhor fazer particular. Era melhor fazer particular. Então, temos limitações no sistema de saúde e piorando nessas questões por causa do médico de família. Então, já falamos, acho que vocês já entenderam, um plano de saúde custa na faixa de 40 euros, familiar, inclusive. Você vai pagar com a participação, vai pagar 15 euros, 20 euros em cada consulta. Uma consulta que, se for somente no particular, você vai ter que pagar uns 80, 70 euros. Com a coparticipação, 15, 20, 30, vai depender do teu plano de saúde. Ou fazer um seguro de saúde, que ontem um casal de amigos nossos, quando tomar café lá em casa, falaram que eles pagam 220 euros de plano de seguro de saúde para os dois. Não era para cada um, não, né? Era para o casal. Para o casal. E com isso, incluído aí, mais de 100 mil de apólice, né? Eu acho que era 500 mil ao ano. Você tem uma cirurgia, você tem alguma coisa, toda a despesa não pode ultrapassar 500 mil, né? E 100 mil em cada processo. E 500 mil ao ano, juntando todos os processos. Então, vocês veem aí que vale a pena, porque quem paga 6 mil, 7 mil, 8 mil de plano de saúde no Brasil, eu não sei por que vem para cá e fica reclamando do sistema público de saúde, que se não usavam no Brasil. E é tão barato pagar um particular aqui. Mas tudo bem. Mas aí vão falar, por que vocês não pagam? Porque não precisava, agora estou precisando. Eu não pagava no Brasil porque eu tinha hospital da aeronáutica, né? Então não pagava plano de saúde no Brasil. Só a M mesmo, que eu acho que nasceu por plano de saúde. Mas aí depois ficou todo mundo pela aeronáutica. Todo mundo pela aeronáutica. Tinha uma certa dificuldade de marcação de consulta, que eu achava que era dificuldade. Para mim, eu estou vendo que era tranquilo. Você ia lá para marcar e pronto, para 15 dias, 10 dias. Aqui, só Deus sabe. E marcava especialista. Então, vale muito a pena o plano de saúde. Quem tem plano de saúde no Brasil vai economizar muito pagando o plano de saúde aqui. E se você tiver uma coisa grave, alguma coisa assim, vão te encaminhar para o público, porque lá no público são os melhores recursos humanos, né? E em muitas coisas você vai ter melhor atendimento lá no público se for partir para uma cirurgia ou algo nesse sentido. Certo, comandante? Certo. E o segundo item, comandante, esse tem sido, me deixa triste nos grupos que eu participo, leio o que eu leio, sobre moradia, comandante. Caraca, ela não lembra, não. Olha, que para vocês verem que não teve uma combinação de roteiro, né? Somente de temas, ela sabia o tema que ia ser dito. Ela não sabia a sequência. Mas ela não sabia a sequência, olha que danada. Olha lá o cruzeiro. Aqui em Portimão, só um adendo, nós temos um porto que recebe navios de cruzeiro. Esse, por ser grande demais, ele não consegue entrar. Ele não consegue entrar lá no porto, né? Então, são vários navios que entram aqui, que até 500, 1000 pessoas, alguma coisa assim, eu não sei precisar, e eles vão parar lá no porto. Várias vezes eu vejo navio de cruzeiro para cá. Então, esse não consegue parar, então ele vem trazendo. Quem participou de cruzeiro aí já sabe como é que funciona, né? Quando para assim em alguns portos que não consegue atracar, olha lá, eles vêm nesses barcos que tá vindo ali, trazendo aí uma leva de dezenas de passageiros para descer, e hoje eles vão desfrutar e lotar a cidade. Amanhã provavelmente esse navio já não estará mais aqui e vai para navegar aí à noite para outro porto. De manhã já estará em outras praias desfrutando. Então, tá vendo? Tá aqui esse navio, esse barquinho que vem trazendo as pessoas de lá para cá. Beleza? Vamos lá. Gente, sobre a moradia, e tem piorado, e piorou muito, mas piorou muito, está piorando a galope, tá? Porque quando nós chegamos, quem não conhece a história ainda, nós já viemos morar no nosso apartamento alugado, porque nós contratamos do Brasil uma assessoria de mediação, uma assessoria imobiliária, hoje o nome é Relocation, para procurar um imóvel para a gente. E naquela época eu podia escolher. Não quero esse. Não quero esse. Acho que o 4º ou 5º imóvel, não foi? Parece uns 7 imóveis pra gente. Tivemos o luxo de ficar escolhendo. Escolhendo. Hoje não. Atualmente hoje, a gente ri disso. Quem se aparecer, apareceu, pega. Agarra. Segura, não solta não. Porque eu tenho um grupo aqui de Portimão, que eu acho até um grupo que não tem efetividade, coitado. Porque tem 100 e pancada, quase 200 pessoas. E todo mundo, eu quero um T0, eu quero um T1, eu quero um T2, eu quero um T0, T1. Todo mundo quer. Então nem anúncio cai lá. E uma pessoa ou outra bota, eu soube de uma coisa. Mas é tão incipiente essa postagem lá de que tem coisa disponível,
porque chega a ser doloroso. Pessoas são postas para a rua por covardia de proprietário, que o contrato era para terminar dia 30, mas no dia 20 ele já botou tudo na rua. A pessoa sai para trabalhar, vai brigar na justiça, sim, mas aí você já está na rua, tá? Pessoas que estão aí para sair agora em maio, porque aqui os aluguéis, por temporada, dão mais dinheiro, né? De junho até setembro. Então há muito aluguel aqui de outubro a maio. Então a pessoa vem, pega esses aluguéis de outubro a maio. Estamos chegando em maio e as pessoas estão desesperadas, que tem que ir embora, com crianças, com tudo. E aí, como é que vai fazer? Eu vou ler aqui uma reportagem para vocês que saiu recentemente num dos portais mais fortes em relação ao imobiliário aqui de Portugal. E vocês vão entender que isso não é história minha e eu vou colocar também aí na tela. Oferta de casas para arrendar cai 43% em Lisboa e 39% no Porto. Você sabe o que é isso? Cair a oferta. Eu vou dizer por que isso pode estar acontecendo em relação aos dados que esse portal, que é o idealista.pt, que é um dos maiores portais de anúncios do imobiliário aqui, ele já desceu em 13 das 18 capitais distritos, com amostras representativas entre o primeiro trimestre de 2023 e o período homólogo, ou seja, o primeiro trimestre de 2022. Então ele fala que Porto, menos 39%, Castelo Branco, menos 30%, Braga, menos 37%, são outras capitais de distrito onde o estoque disponível para arrendar casa muito desceu nesse período. A completar a lista de quedas, a oferta de casas para arrendar, está Leiria, menos 31%, Coimbra, menos 28%, Faro, menos 25%, Ponta Delgada, menos 21%, Viseu, nossa querida, menos 17%, Viana do Castelo, menos 12%, Setúbal, menos 12%, Funchal, menos 9%. O que eu vejo muito, por que está aparecendo aí, caiu muito? Os proprietários não estão querendo colocar anúncio muito, eles não precisam. Se levantar a mão, tem 30. A própria pessoa que pode estar saindo daquele imóvel porque comprou um imóvel, ela já fala para alguns amigos e esses já pegam. Então, muito também pode estar influenciado porque o idealista está contabilizando aquilo que estava anunciado no portal. Então, diminuiu muito dos anúncios que estavam no portal. E isso aí reflete que não estão anunciando também. Parcela disso é que não estão anunciando tanto como antes, porque não há necessidade de anunciar. Se você abrir a boca, eu tenho um imóvel para alugar, tem 50 inquilinos. Os proprietários não querem botar isso com imobiliárias, a maioria das vezes, porque eles não veem necessidade de pagar comissões para imobiliárias. Então, por isso que eu não trabalho com arrendamento, eu trabalho com compra e venda de imóveis. Se você quiser vir morar já com seu imóvel aqui ou para investir, fala comigo, os contatos estão aí ou na descrição. Então, não tem material para trabalhar. Eles não querem pagar. Normalmente a comissão para arrendamento é uma renda. Então, se o aluguel é de 500, ele vai pagar 500 para a imobiliária. Se ele for 1.000, ele vai pagar 1.000 para a imobiliária como comissão por ter arranjado um inquilino. Hoje está tão fácil arrumar inquilino que eles não anunciam, não precisam, tem um monte de gente, porque eles também não colocam imobiliária e é por isso essa dificuldade. Se consegue arrendar? Se consegue, porque ainda tem gente colocando imóveis para alugar anual. Tem, mas é boca a boca. Network. Eu acho que ultimamente eu não ouvi ninguém falar que conseguiu como nós conseguimos. Nós entramos no site do Idealista, morávamos lá em Viseu, falei com o proprietário, consegui, assinamos o contrato, vou deixar aqui no card a história, que vocês vão ver lá como eu consegui alugar esse imóvel, que era 650 euros o aluguel de um apartamento 3 quartos, aí na quarta linha da praia. Então, é coisa que não acontece hoje. Se acontecer, você tem que realmente pagar a promessa e daqui para Santiago de Compostela a pé para pagar essa promessa. Então, eles citam bastante sobre a oferta de casas para arrendar em Portugal desceu 30%, então em Portugal como um todo, na média, 30%. Isso tem sido o maior problema que nós temos visto aqui na questão de moradia, né, comandante? Sim, esse é o maior problema. Porque, gente, é doloroso ver uma família com crianças, Mas né? ele fala no grupo lá, todas as pessoas querem a mesma coisa. Então, as pessoas não dá tempo nem de jogar um negócio lá, né? Todo mundo quer a mesma coisa. Coitados. Imagina. E doloroso ler o que eu leio lá, com 2 crianças, e a escola, aí a pessoa de repente arruma um aluguel, aí quando arruma alguma coisa que não é o que ele queria nunca, é um apartamento 2 quartos, uma família de 4, 5 pessoas, mas é aquilo num valor muito alto do que seria o justo. Justo que eu digo, um imóvel, 2 quartos, mas o justo é o mercado que dita, né? Infelizmente, o mercado que está ditando o justo. Aí 1.000, 1.200, um T2, num prédio caixotão. Faz lá, os cálculos aí, para quem ganha o salário mínimo português, então... 750, mesmo o casal trabalhando, ganhando 1.500 aí, Fica complicado. Então, ele, até para quartos,
Quartos? Quartos, eu já vi quarto a 400 euros. Quarto a 400 euros. Então, quem puder comprar seu imóvel, antigamente eu era totalmente contra, não é porque eu estou no imobiliário hoje. Eu era totalmente contra comprar um imóvel assim que chega. Mas, se você tiver uma assessoria que não vai deixar você entrar num prédio que é um prédio que talvez não tenha uma boa vizinhança, que é um local que alaga, é um local que já teve um histórico ruim, você tendo uma assessoria séria, eu acho que hoje em dia parta para a compra do seu imóvel. Não é porque eu estou trabalhando, você pode contratar quem você quiser, só uma dica para você. Porque, e se quiser vender depois, vende, fácil. Hoje está assim, você com 3 meses no máximo, você consegue vender seu imóvel. Estão só valorizando. Estão só valorizando, vendendo, não gostei dessa região, achei uma bosta, e você bota para vender, 3 meses depois você vendeu e vai parte para outro lugar. Mas você não fica naquela situação de querer, digamos, de vulnerabilidade que a sua família está passando. Fala lá. Vai lá, vem aqui para perto do meu microfone. Só o Nenuca aí apareceu. O Nenuca, o que você quer? Fala. Porque eu tava tentando meter a sombra do Nenuca em cima de você, pra parecer que ele tá no teu colo. Para parecer, tá, eu boto ele aqui no colo, vamos lá. Então, a questão de comprar seu imóvel, justamente, você vai pagar 1.200 euros num T2 caixote lá para dentro. É melhor você comprar seu imóvel, vai pagando aquilo ali, não gostei 6 meses, 1 ano, não gostei, vai-te embora. E financiamento, a possibilidade de financiamento, mesmo com a renda que está no Brasil, eu acho que hoje é uma opção. Antigamente, eu achava que você tinha que conhecer a região, saber. Mas com uma assessoria, ela pode minimizar muito quando você falar, olha, fala o seu perfil corretamente, e aí nós, consultores imobiliários, vamos saber qualificar exatamente você e saber exatamente o que pode ser, tá dentro do seu perfil. Olha lá, Manete, eu queria estar numa lancha daquela ali agora. A Amy não ia aguentar aí? Você ia aguentar estar naquela lancha ali, minha filha? Não. Pô, você nem viu, você tava blogueirando aí. Não. Olha, bacana, hein? Nunca. Tem ali caiaques, tá vendo? Tem stand-up Nossa, em cima. eu gosto muito. Eles devem estar indo lá para a Gruta de Benagil, Praia da Marinha. Saem muitos passeios daqui. Eu só tenho coragem de ir nos navios. São nos navios? Mas vamos andando de volta aqui, então é o Ponta do Mole. Aqui temos a queima de fogos no Réveillon, que todos assistem de lá da praia, então eles colocam muitos fogos aqui. Aqui se chama Mole, esse dique, eu sempre conheci isso como dique, mas aqui é Mole. É a entrada do Rio Arade, que vai até Silves. Tem vídeo aí num passeio, não sei se você vai caber de tanto card aqui. O passeio no Rio Arade, indo até Silves, é um passeio fantástico, 3 horas na Barca Arade. Pesquisem, vai ser muito legal esse passeio. Sim. A questão imobiliária ainda, gente, só para complementar e não encher muita paciência de vocês com isso, cada vez mais aqui no Algarve, principalmente aqui no Algarve, aqui essa matéria que eu vou botar aí na tela, 80% dos compradores são cidadãos estrangeiros, onde predomina a nacionalidade britânica. Então, dos portugueses, tá aí a matéria, eu vou deixar o link dela na descrição, tá? Só botei aí para vocês verem que não é coisa da minha cabeça. 80% dos compradores são estrangeiros, vem aí alemães, britânicos, holandeses, os americanos estão vindo com muita força e muito por causa da questão da saúde, que é aqui um plano de saúde. Pelo preço que eu falei para vocês, é uma coisa super barata em relação à América. As taxas, a pessoa paga um IPVA, um IPTU, desculpa, aqui no imóvel desse aí, vai pagar na faixa de 500, de 600, no máximo 1.000 euros no IPTU. Tem IPTU até muito mais barato, 300, 200, um imóvel 200 mil, tem um IPTU de 200 euros anuais. Então, lá você paga 4, 8 mil dólares numa taxa semelhante para o mesmo fim. Então, ainda é muito mais barato vir para cá. Seguro de carro, eu pago 400 euros no seguro de carro total. E se fosse só obrigatório, era menos de 200 euros. E aí no Brasil, é muito mais caro. Escola, plano de saúde, você tem a questão de seguro de carros, tudo mais barato. Os americanos estão vindo para cá em função dessas coisas mais baratas e também os britânicos, os holandeses, os alemães, da mesma forma, que é mais barato para viver. Então é por isso que 80% dos estrangeiros que compram hoje em dia no Algarve, 80% que compram no Algarve são estrangeiros. Nesse aí, o brasileiro está entrando com 10% desse número, tá? Já somos 10% dos estrangeiros que compram imóveis aqui no sul de Portugal. Isso é fantástico, né? Então, a comunidade tem aumentado, diversificada, muitos trabalhadores na restauração, nos hotéis, muitos que vêm só para viver a vida ou para ter o seu imóvel aqui, para passar uma temporada de 2, 3 meses, vão embora, depois voltam, passam mais 2, 3 meses e ficam nessa ponte, porque 8 horas de viagem está no Brasil, isso é relativamente muito rápido. Dormiu, acordou, já está lá no Brasil, isso é fácil.
E além do aeroporto que nós temos aqui de Faro, que liga a 82 outros aeroportos por aí afora, inclusive com uma ligação para o Canadá. É a única que nós temos aqui, transatlântica, vamos dizer assim. E lá na frente eu vou falar para vocês o último item dessas 3 coisas que mais impactam nesses 5 anos aqui as pessoas, tá bom? Vamos lá para frente. Então, mostrando para vocês que, ó, tá vendo? Tá aí, ó. Será que vai derrubar ele, essas ondas vai derrubar? É assim que você queria estar agora, né? Lógico, cabeludo, com a minha, tá vendo? Assim que eu queria estar. É o que eu gosto de fazer, esportes náuticos. Mentira. Eu comprei um violão quando eu tinha uns 18 anos, sei lá, ou menos, bem menos. Meu pai me deu um violão. Não aprendi a tocar. Troquei por uma prancha de surf. Não aprendi a surfar. E pronto. Aí a prancha eu não troquei por nada. Ficou com o meu irmão. Então vamos lá. O último item que abala e que às vezes até ele potencializa com o tempo é a saudade. Saudade, tem gente voltando o tempo inteiro. E como a migração foi muito mais forte nesse ano de 2022, eu acho que foi um dos anos que mais gente veio para cá. E isso tem intensificado até pelas facilidades aí de obter visto de trabalho, CPLP, vários outros vistos. E isso tem vindo mais gente. E vindo mais gente até despreparada emocionalmente, financeiramente, tudo que é mente que você precisa imaginar aí, né? Ah, tá fácil, vô. Tá fácil, vem. E também, mas aí fica difícil de voltar e foram pedir agora, nos últimos tempos, ao governo brasileiro ajuda para voltar. De novo veio esse assunto à tona semana passada com a visita do atual presidente aqui em Portugal, para ajuda para voltar, mas é em função muito desse despreparo. E o despreparo emocional, ele é forte demais, Às vezes ninguém se prepara para isso, né? Ninguém se prepara, mas aí que ele vê que a saudade é uma coisa tão forte na vida dele, tão forte. Dica, nossa, você tem alguma dica, comandante? Eu falo a minha depois. A minha dica é você procurar ser feliz aqui. Unir sempre a sua família, estar sempre com a sua família envolvida nas coisas. Nós 3 somos assim, a gente está sempre vivendo nós 3 juntos. Gente, viu uma areia agora na minha cara. Bateu uma areia. Eu acho que eu comi agora areia. Ela comeu areia, tá? Mas faz parte do processo, né? E de gravação. A Amy também comeu areia, Amy? Cadê? Não? Seu pé? Não, mas o meu pé. E você não queria estar lá na areia fazendo castelinhos, cambal? Bateu o pé dela com areia. Ah, tá. Diga lá, comandante, continua. Mas é isso, é a integração da família, né? A gente sempre está tirando um pouquinho, diminuindo a saudade, fazendo videochamada com a avó, com o avô. Então, sempre estamos longe, porém perto, né? Eu digo... amenizar isso, assim. Eu digo que talvez tome cuidado também com essa questão de ficar todo dia fazendo videochamada e a vovozinha tá chorando do lado de lá. Ai, meu netinho. Já vi criança perturbando, já vi família indo embora. Por que o filho quer ir embora? Depende, né? No nosso caso, pra gente é o contrário. A dica é segura a tua onda com essas videochamadas diárias. Tá? Outra, a saudade. Tá, se estivesse no Brasil não tinha saudade, mas também se você estivesse no Brasil você não estava aproveitando uma nova experiência de estar na Europa, estar no estrangeiro, poder aproveitar as coisas que você tem por aqui. Bateu saudade e tal, pensa, poxa, mas aí eu não poderia estar conhecendo Sevilha. Pega um Flixbus aqui a 10 euros e vai para Sevilha. Fica num hostel, você que é sozinho, né? E pronto, já falei outras vezes no canal, procura aquilo que você se identifica. Por exemplo, a galera tá ali jogando beach tênis, tem outro pessoal ali jogando vôlei. Eu já vi os meninos aí procurando jogar futebol uma vez por semana. Vá para sua igreja. Você que tem uma determinada denominação de igreja, procura algo semelhante e vai se entrosar com outras pessoas. Sempre se integrar no que você gosta. Busque aquilo que você acha que vai te dar um certo conforto para que você tire isso da cabeça um pouquinho. Não é que a saudade, não vou sentir mais saudade, nem eu sou uma pedra. Não é bem assim. Mas você tem que se ocupar com coisas que lhe dê prazer para, na balança, isso aí, tentar amenizar, não vou dizer compensar. Porque se eu estou fazendo uma coisa com muito prazer aqui, eu tenho saudade, mas aqui eu sou feliz. Então, deixa eu continuar aqui. E a saudade acaba não superando os pontos positivos, as benesses que nós temos aqui, não é isso? Então, e também os motivos, né, que trouxeram você para cá. Cada um tem o seu motivo. O nosso motivo foi sempre muito bem posto. Foi a segurança.
Foi a A segurança. gente sempre lembra disso todos os dias. Então, se saudade, assiste um Cidade Alerta, uma vezinha só, e aí você dá uma relembrada. Só pra dar uma refrescada. Dá uma na refrescada memória. na memória. Cidade Alerta, meia horinha só, acho que já é o suficiente. Tá bom? Então, comandante, o que mais? E é isso. Olha, gente, pelo amor de Deus, se inscreva. 60% dos que assistem o vídeo não são inscritos. Eu vi 61%. Eu vou botar alguma coisa aí na tela para mostrar para vocês nos meus analytics Como é que o que está acontecendo. Dá like, Curta. compartilha, Curta. curta e Tchau, tchau. tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima.